Quem veio nesta manhã adorar o nome do Senhor, vamos se achegar, cada um nos seus lugares, para adorar o nome do Senhor, porque mais um culto o Senhor preparou para nós, amém? E eu queria deixar esse versículo para vocês nessa manhã, Salmo 118, 24, que diz: este é o dia com que nos presenteou o Senhor, festejemos e nos regozijemos nele, amém? Glória a Deus. Essa é a palavra que o Senhor deixou para o teu coração nesta manhã, para que nós possamos vir adorar Ele, porque Ele é bom. Amém, igreja? Esse é o dia que o Senhor fez e nós escolhemos nos alegrar com Ele, porque nós estamos na casa do Pai. Não viemos aqui por obrigação, viemos por propósito. Deus está neste lugar, amém? Jesus, Deus é o nosso Pai. Glória a Deus. Eu queria que você se colocasse em pé. Vamos começar com uma oração, mais um culto. Aleluia. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e diga para o Senhor nesta manhã: Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos na Tua casa, Pai. Entregamos este culto nas Tuas mãos, Pai. Que o Teu Espírito Santo tem liberdade aqui neste lugar. Que toda distração caia por terra, meu Pai. Que tudo aquilo que preocupa, Pai, os Teus filhos, que possam ficar lá para fora, Pai. Que o Teu nome seja exaltado neste lugar. Traga pessoas, Pai, para ouvir a Tua palavra. Que pessoas possam sair daqui, Pai, refrigeradas, Pai. Que possam sair daqui, Pai, com a alma, Pai, regozijando de alegria, Deus. Pessoas que entraram, Pai, aqui nesta manhã, que o Senhor, Pai, possa levar nas suas casas em paz, Deus, com a vitória nas mãos, Deus. Pai, eu entrego este culto a Ti, Deus. Tudo é para Ti. Tudo é para Ti, no Teu nome. Amém, igreja? Aleluia. As palmas é para o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Paciência no Senhor, esperei. Com paciência no Senhor, Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Com paciência no Senhor, esperei. Com paciência no Senhor, Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Olho para o alto, sei que não demora o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora o meu socorro vem. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu, tudo que me
resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima estás, teu nome imutável é, o inferno não prevaleceu e nada irá impedir, eu te adorarei. Aleluia. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Aleluia, você é vitorioso. Aleluia, você é vitoriosa. Como trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como trovão, impetuoso, poderoso, o Senhor é grandioso, o Senhor é, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável, como trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que venha ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Ele é poderoso, Ele é poderoso, Ele é poderoso. Declare nesta manhã, o Senhor é poderoso e por isso nós adoramos o nome dEle. Oh, aleluia! O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm
está. Teu nome imutável é. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é santo, santo, santo. Oh, aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus to every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, sai agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida, o nome dele é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Declaro pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declaro pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome. É de Jesus, é de Jesus, é de Jesus. O nome dele é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Pede pra Ele nessa manhã, vamos incendiar, Senhor. Incendeia o meu coração,
pode imaginar que o nome dele tem vida, que o nome dele traz vida, que o nome dele traz cura. Declare nessa manhã, no nome de Jesus, sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Profetiza nessa manhã. Declare o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome dele. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Declare pelas ruas, no nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome de Jesus. Aleluia. É no nome dele. É no nome dele. Aleluia. Glória a Deus. É no nome dele que nós temos que declarar, e as muralhas cairão. É no nome dele que toda a escuridão, que quando ele aparece ele traz luz. Ele traz luz para a tua casa, ele traz luz para a tua família, ele traz luz naquilo que você acha que não tem jeito. Ele traz luz para a tua casa. Aleluia. Eu não sei a maneira que você entrou aqui nesta manhã, mas creia que o poder dele é no nome dele. Quando você declara, quando você profetiza, é no nome dele que as muralhas vai cair. É no nome dele que tudo aquilo que aflige o teu coração, é no nome dele que caminhos vão se abrindo. É no nome dele. Aleluia. Não cesse de adorar o nome do Senhor, mesmo que esteja tudo caindo, mesmo que esteja tudo caindo aos pedaços, mas clame o nome dele. É no nome dele. O nome dele tem poder. É o nome dele tem poder. Aleluia. Glória a Deus. As palmas é para o Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Será que você pode sentir nessa manhã que atmosfera gostosa? É o poder dele. Quando ele está na casa, é o poder dele que invade os nossos corações. Deixa eu parar de falar. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria convidar as crianças para estar aqui na frente. Aleluia. As crianças. Aleluia. Vem aqui na frente, para o tio poder pegar vocês lá bonito, a mídia pegar vocês bem bonito. Pode vir para frente. Aleluia. Cadê? Tá faltando mais criança. Vem. Aleluia. Tá faltando bastante criança hoje. As criançadas tá tudo viajando. Aleluia. Aqui tá as crianças. Quem tem um versículo para falar hoje? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da terra. Salmos 33:14. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Lucas 1:37. Jesus amor. É a Deus. Glória a Deus, aleluia. Dá até medo de ficar, né? Tudo menino aqui, ó. E cada palavra que foi falada aqui nessa manhã foi palavra profética.
Aleluia, profética para a tua casa. Estende as suas mãos, vamos abençoar essas crianças, abençoar eles, amém? Deus maravilhoso, Pai, quero te agradecer, Pai, por mais um motivo de estar na tua presença. Pai, está aqui, Pai, as crianças, que o Senhor venha guardar, venha livrar de todo mal, que o Senhor venha livrar na escola, que o Senhor venha, meu Pai, abençoar essas crianças aonde eles estiverem, Pai, que o teu nome seja exaltado, que o teu nome, meu Pai, seja exaltado na vida dessas crianças aonde eles estiverem, meu Pai. Guarda a mente, guarda o coração. Deus maravilhoso, visita, Pai, cada criança, Jesus, quando estiver dormindo, meu Pai, que eu creio que cada criança aqui vai sair, Pai, grandes homens de Deus nessa terra, Pai. Eu profetizo bênçãos sobre a casa, sobre a família, na vida dessas crianças, em nome de Jesus. As crianças menores têm salinha hoje, os maiores vão assistir o culto, porque vocês vão ser batizados com o Espírito Santo, amém? Hoje vocês vão rodopiar aqui. Então pode se assentar. Os pequenininhos vai com a tia, porque não vai ter salinha para os maiores. E os pequenininhos podem ir para a salinha, amém? As palmas é para o Senhor Jesus. Pastor Noah, por favor. Está com a oportunidade? Paz do Senhor, igreja. Só falar aqui do pastor Noah. Muito obrigado pela sua presença, pastor. Deus abençoe grandemente. É um amigo nosso. E hoje veio falar um pouco, né, do projeto que ele tem, que é maravilhoso. E pode falar, pastor. Nós somos muito... Bom dia, graça e paz. Pedi perdão já ao pastor Carlos, que hoje eu estou só de passagem. Já estive num trabalho em Porto Santo Lúcio, no encontro. Vou estar aqui, mais 2 igrejas ainda de manhã. Trago saudação de todos os diretores da universidade para vocês. Quem aqui já fez o curso conosco? O Master, outros cursos já de gestão, liderança, isso. Então, trazer para vocês uma novidade muito grande. Agora a Florida Leadership Ministry University se uniu a Life House Christian University. Com isso agora nós temos o nosso escritório especialista de imigração. Tá? Você que tem um processo, nos procure, porque nós conseguimos reduzir o custo. Nós temos uma família agora vindo de Canadá, um escritório para 6 pessoas, casal e 4 filhos. Um escritório havia cobrado deles $34 mil. Nós conseguimos fazer o mesmo processo por $12 mil, porque é debaixo da instituição non-profit. Então tem que ser com preço especial. E os processos estão saindo, porque é um grupo de advogados, os melhores advogados dos Estados Unidos, estão saindo muito rápido. Muito rápido. Se você inclusive tem um processo na imigração e fez o curso de capelania, nos chame, que nós precisamos mandar uma carta específica para você, que esses processos estão andando muito rápido. Porque tanto o governo estadual como o governo federal quer capelães dentro das escolas. E eles estão precisando de muitos capelães. Só os hospitais de Orlando, dos adventistas, estão com 49 vagas para capelães. Aqui em Santo Lúcio, condado de Santo Lúcio, só o xerife tem 12 vagas para capelães. E o salário é muito bom. E além de você estar lá cumprindo um chamado do Senhor. É bom demais, não é bom? É bom. Então, irmãos, nós vamos ter no dia 28 aqui em Pompano Beach. Não sei se está perto daqui, tá? A New Chance está perto do pastor Aguinaldo. Então, para vocês, muitos irmãos que foram lá em Orlando fazer, não é? Foram em Orlando, foram em Sarasota, né? E agora nós vamos ter aqui, vamos estar trazendo um especialista em mapeamento aqui da cidade. Ele nunca veio aqui, vai ser a primeira vez que ele vem. Então até os que fizeram já, se quiserem assistir essa aula, para saber o que está acontecendo aqui onde vocês estão e como vocês podem atuar. Hoje, a capelania, além de ser uma ferramenta poderosa para o crescimento da igreja, é, sem dúvida, um documento de governo que você precisa ter aqui nos Estados Unidos.
pastor Carlos tem testemunho lá do norte. Eu fui conhecer aquele irmão lá, pastor, da diferença que foi por ele ter o curso a credencial de capelão na hora que ele foi abordado pela imigração. Nós temos casos lá em Orlando de pessoas que tiveram um caso na corte, inclusive a esposa do pastor Joel, pastor. Ela teve um caso de uma empresa que ela trabalhou para resolver na corte, e como foi diferenciado o caso por ela ser uma capelã. Como as autoridades aqui respeitam isso, como eles olham com os bons olhos isso. Então é a sua oportunidade. Procure o pastor Carlos, ele vai ser um dos professores, né? Vai estar dando aula. Virão mais 5 professores de fora para estar conosco no dia 28. Eu só peço que você faça a inscrição rápida, porque as vagas são limitadas. Eu estou indo para lá agora para acertarmos até quantas vagas podemos ter e, ao mesmo tempo, preparar todo o seu material, né? Você recebe todo o seu material no dia, o seu kit completo e depois a sua credencial. E essa credencial, ela não é de uma instituição de curso de capelania, ela é de governo. Ela vem com registro do número da universidade. Então isso te favorece muito, tá bom? Então quem aqui já fez um curso de capelania? Levante a mão. Vocês fizeram conosco, né? Fizeram conosco. Com outras instituições? Não? Então é a sua oportunidade. Deus está trazendo uma oportunidade para você, não só para você ter um documento de governo aqui, como também, se você tiver um processo de imigração, botar essa carta junto, tá? Possivelmente o advogado, o diretor da Life Immigration vai estar aqui no dia 28 explicando qual é a diferença e também para você poder se aplicar num desses trabalhos que tem muitas vagas hoje para capelães. O hospital, por exemplo, adventista, eles pagam $49 a hora para você trabalhar como um capelão lá dentro do hospital. E além disso, você vai estar falando de Jesus. Olha que coisa boa, ganhando um salário desse, cumprindo o chamado do Senhor e fazendo com que o nome do Senhor seja engrandecido e tendo um trabalho desse dentro de um hospital e fazendo a obra do Senhor. Também em Santo Lúcio, condado de Santo Lúcio, o xerife está contratando capelães. Nós vamos ter uma reunião agora com o xerife aqui para ver se tem vagas também. Então a oportunidade é muito grande. Ainda que você não esteja trabalhando como capelão, só em você ter a oportunidade de servir o reino de Deus já é muito bom, não é? É muito bom. A credencial de capelão aqui, o pastor sabe disso. Eu sou pastor aqui há 43 anos. E a credencial de capelão aqui, ela é mais respeitada do que de um pastor. Ela é mais respeitada porque ela é uma autoridade de governo. Eles entendem que a credencial de pastor é para dentro daquela organização que ele participa. Já a de capelão não, é uma credencial de governo. Então ela vai além de todas essas situações. Então dia 28, procura o pastor, ele tem um link de inscrição, tem tudo direitinho e vai ser uma festa muito grande. É o dia inteiro, começa às 8 horas da manhã, são 6 professores ministrando. Começa às 8 horas da manhã, termina às 6 da tarde e com alegria, uma celebração muito grande. Tá bom? Um abraço, me perdoem, eu tenho que sair porque essa hora o pastor já está olhando no relógio lá para ver se eu estou chegando lá no pastor Aguinaldo. Deus abençoe vocês, tá? Pastor Carlos, obrigado. Você está bonito demais, cara. Que negócio é esse, rapaz? Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Obrigado, né? Deus abençoe. Deus abençoe, pastor Noah, um amigo, um companheiro. E eu ando com a minha carteira aqui, pastor Noah. Nem não mostrei para a minha, está aqui, ó. Mas se eu abrir ela no restaurante para pagar a conta, a mulher até assustou. Eu falei, calma, não sou polícia não, gente. Bom saber. Muito bom mesmo. Gente, dia 28, quem quiser e quem puder, faça, né? Para nós é bom conhecimento, está adquirindo conhecimento. E é muito bom para tudo aqui. Tem um caso lá no norte de um amigo meu, do Júnior. O Júnior ficou famoso nos meus vídeos, que tá no Instagram, porque toda hora eu chamo o Júnior. Júnior, é o Júnior lá do vídeo. E o Júnior tem uma companhia de trocar rufo. E ele tinha 32 funcionários. Ele tinha, porque ele estava em Nova York, no hotel, fazendo serviço na região de Nova York. Esqueci o nome de Buffalo, acho que é Buffalo, a região de Nova York. Ele estava, e aí alguém denunciou eles como brasileiros que estavam ali há semanas trabalhando. E quando eles desceram, a imigração, saiu até na mídia essa situação do Júnior. A imigração estava esperando todo mundo lá embaixo
de 32 pessoas, levou 31. Toda a equipe dele foi embora, foi preso, né? Depois foi deportado. O Júnior ficou sem mão de obra. Aí, quando viu que ele era capelão, chamou ele para o canto e perguntou para ele: o que é isso aí? E aí eles pegaram o documento dele, consultou o número de registro, que é importante, como o pastor falou, e viu que era um curso que ele ajudava o social nos Estados Unidos, ajudava pessoas, capelania no hospital, e liberou ele. Foi o único que foi liberado dos 32. Ele está com trabalho agora, trabalho mesmo, que tem trabalho para executar e não tem gente para trabalhar, porque ele perdeu a equipe dele todinha. Então, que não seja por isso, claro, isso não seja o foco principal, mas principalmente para você ajudar no reino, como ajudar, como fazer. Uma das coisas que a gente aprende na capelania é: vai orar no hospital, nunca leva óleo, né? Eu não sei se você é daquela época que a pessoa ia para o hospital orar, levava o vidrinho de óleo, tacava óleo na cabeça da pessoa lá na UTI, e dependendo da gravidade da pessoa, gente, causa um problemão para a pessoa, para o hospital. Então, na capelania a gente aprende tudo isso: como orar no hospital, como abordar no hospital, chegada no hospital, saída fazer uma ação social, abordagem com mendigos na rua. Então é muito bom o treinamento para o crescimento da igreja. Amém? Gente, eu quero agradecer a Deus por mais um domingo, estamos juntos. E eu quero convidar aqui para dar uma saudação, na verdade um testemunho, à irmã Luara. A Luara, Deus tem abençoado a vida dela, a vida do Álvaro, dessa família abençoada, abençoadora. E ela comentou comigo algo que Deus tinha feito na vida deles. E eu falei para ela: Luara, testemunho tem que ser contado. A gente tem que transbordar, né, para as pessoas ouvir e o nome do Senhor ser glorificado em tudo, no todo ambiente. Luara, vem cá, dá um testemunho aqui rapidinho. E eu acredito que vai ser bênção, vai edificar a fé. Isso, Álvaro, a Luara, Deus abençoe. Se quiser pegar outro microfone, eu vou pegar outro microfone para vocês ali. Paz do Senhor a todos. Vou tentar resumir. Estou um pouco nervosa. Meu esposo não fala português, mas entendi um pouco. A única faladora sou eu. Meu esposo trabalhava há 16 anos para uma empresa. E ele fazia de tudo. O chefe aparecia uma vez na semana só para pegar o cheque e tal. E começou a acontecer algumas coisas na empresa. E ele estava com muito medo de sair. E ele falava: eu tenho medo porque imagina a nossa família ficar sem dinheiro, sem isso, sem aquilo. E eu falava: Álvaro, a gente tem uma reserva. A gente pode ficar até tanto tempo sem trabalhar se acontecer, mas você precisa sair porque Deus tem honra para sua vida. Então, às vezes, a gente ia orar, ele chorava: Luara, eu tenho medo, você não me entende. Ele fez terapia e tudo, mas ele não enxergava a capacidade que ele tinha. E acredito que através desse testemunho, muitos homens que estão aqui hoje na igreja vai usar como exemplo: não tenha medo, você é capaz. Ou você vai correr atrás dos seus sonhos e da tua família, ou você vai correr atrás do sonho da família do teu chefe para o resto da vida. E aí eu fui orientando meu esposo até que aconteceu uma situação na empresa. E ele falou: hoje eu vou sair. Eu falei: glória a Deus, Deus está ouvindo minhas orações. Aí eu ajudei ele a ligar para esse chefe. Ele se desligou da empresa. Chegou em casa, eu tenho um vídeo até hoje que vai servir como testemunho. Ele se prostrou e chorou muito. As crianças abraçou ele. Ele falou: eu estou me sentindo uma basura, que é lixo em português. Eu falei: você não é, você é capaz, você é incrível. Até que o Álvaro começou a primeira semana como empresário, depois de 16 anos sendo praticamente escravo. E aí nós viemos aqui, a Érica, minha amiga de 8 anos atrás, falou: vamos lá na minha igreja, vai ter um ano novo. Eu falei: vamos. Eu ia para Orlando, mas cancelei. A gente veio aqui e o pastor estava pregando. Eu tenho essa pregação toda gravada. E o pastor falou: você tem que fazer. Ou você vai fazer isso, ou você pro resto da vida. E começou. O Álvaro chorou e falou: eu senti muito Deus em la boca de pastor e sinto que é para mim. Eu falei: amém, é isso. E aí, primeira semana que ele começou, precisava de máquinas que eram muito caras. E eu falei assim: Álvaro, a gente recebeu a palavra ontem no ano novo da boca do pastor. Nós vamos atrás dessas máquinas e eu só vou comprar elas se for menos de $500. A gente teve uma discussão amorosa. Ele falou: não, você tá louca, brasileiro é tudo louco. Eu falei: somos. E aí eu falei assim: a gente vai. Fomos lá naquela swap shop lá em Sunrise. Chegou lá, passamos no lugar 1.200, 1.400, 800 e não baixava. Cheguei num cubano que tinha 4 máquinas. Ele falou: eu tenho essa velha, tenho essa mais ou menos e tenho essa nova. A velha eu dou por
400, 300, né? A do meio eu dou por 800 e a outra 1.000 e pouco. Eu falei, eu vou levar nova por 400. Ele falou, você tá louca, brasileira é louca mesmo. Aí eu falei assim, e eu vou profetizar na sua vida. Profetizei na vida dele, ele falou, bueno, eu não hablo mais nada. Dá-me os 400 e leva na máquina nova. Trouxemos a máquina nova para trabalhar. O Álvaro falou, tem que comprar compactadora, que também é cara. Eu tô tentando resumir rápido, porque é grande. Aí eu falei assim, amor, Deus vai te dar uma compactadora. Ele falou, Luara, não começa. Eu falei, a gente serve a Deus, não é? E de repente um amigo dele, hispano, ligou e falou, Álvaro, eu fiquei sabendo que você saiu da empresa do fulano e tal. Vem aqui em casa que eu vou te dar uma compactadora. Já tirei o anúncio que eu estava vendendo. E Deus deu a compactadora pro Álvaro. E aí começou a surgir trabalho. Deus colocou o pastor Gleidson também na vida do Álvaro. E o pastor indicou uma pessoa que passou o trabalho. E aí o Álvaro pegou trabalho e começou a aparecer vários trabalhos. Vai fazer 2 meses que meu esposo saiu. E nós fizemos o Projetando. E nosso pedido do Projetando que a gente colocou foi que a gente não quer que nenhuma semana seja o mesmo valor que meu esposo ganhava na outra empresa. E nem menos que isso. Que teria que ser pelo menos $1 a mais. Mas não poderia ser menos que isso. Aí eu vi a Heloísa contando o testemunho aqui. Eu falei, pastor, eu vou contar meu testemunho porque ela me incentivou a contar o meu. Isso é bênção? A gente vai vivendo calado, vivendo as bênçãos? Não. Vamos compartilhar. Então, eu não tenho problema de falar de números. No passado, ele trabalhava e ganhava 2.500 por semana. Quando trabalhava no sábado, ganhava 500 a mais. Então, dava uns 3.000. Hoje, meu esposo nunca ganhou igual e nem menos. Ele tem feito toda semana mais. E o principal de tudo é que a gente sempre é fiel. A gente era fiel lá no pouco. A gente continua sendo fiel no processo. E a gente vai ser fiel quando Deus colocar no muito. E a gente dobrou nosso joelho e fez um pedido. Deus, a nossa meta é que o nosso dízimo seja $5.000 por mês, 50 mil. E um dia Deus vai fazer, mas Deus já está fazendo. Perdeu o medo, amor? Sim, tô com medo, não. Perdeu o medo de trabalhar? Ele é mudo. Obrigado, gente. Deus abençoe. Glória a Deus. Eu vou aproveitar essa oportunidade. Eu vou avisar dos avisos aqui que dia 27 nós vamos ter aqui na igreja um treinamento para empreendedor. E 3 coisas que a Luara falou aqui, eu peguei aqui no gancho: fé, coragem e estratégia. Se você tem que ter fé para crer, coragem para usar, estratégia para fazer. Se você entender mais ou menos esse tripé, muitas coisas vai acontecer na sua vida, naquilo que você faz. E pensando nisso, a Igreja Shalom agora tem um projeto da igreja chamado Empreenda 360, que uma vez por mês vai estar passando alguém da área profissional para trazer conhecimento, transbordar para todos nós alguma dica, alguma informação sobre aquilo que você faz na América. Então é um projeto para homens e mulheres de negócios, que vai ser dia 27, sexta-feira. Anota na sua agenda, 8 horas da noite aqui na igreja. Não é culto, gente. É uma palestra com oração, com cunho espiritual. Mas a ideia é forjar você a abrir sua mente, a enxergar talvez algo que está do seu lado e você não viu. Porque às vezes falta uma palavra, né? Agora mais cedo, antes do culto, eu conversava com a irmã Vera, a simpatia em pessoa aqui da mãe da irmã Karine. E a gente falava sobre isso, sobre essa questão que talvez uma palavra muda a sua vida. Uma palavra muda, transforma o seu curso, a sua história, muda as coisas, né? Eu lembro da história do Neymar, quando ele era criança. E ele estava jogando bola na praia, em Santos. E uma pessoa passou no calçadão. E foi 2 coisas que fez ele descobrir o Neymar. Primeiro, que ele viu um menino magrinho, raquítico, batendo bola para lá e para cá. E falou, esse menino é diferente. Chegou no pai dele e perguntou. O pai dele teve coragem e fé para aceitar o que o homem propôs para ele, de fazer um teste com aquele menino em alguns clubes de futebol. Quem sabe se aquele homem não passa naquele dia, naquela calçada, se aquele homem não passa aquele dia e vê o Neymar poderia ser mais um no meio da multidão. Às vezes Deus está colocando resposta de oração nossa na calçada da nossa vida. Está do nosso lado e a gente não está vendo. Então um culto como esse aqui é para você falar, poxa, isso eu não sabia. Nossa, juro de casa própria nos Estados Unidos, quanto que é? Cartão de crédito, quanto que é? Ah, se eu ganho 1.000, quanto que eu devo gastar? Quanto que eu posso consumir? Então esse evento é para abrir a nossa mente. Porque se você abrir sua mente, você cresce, você desenvolve, sua família cresce, a igreja cresce.
porque é expansivo, não é individual, é na coletividade. Dia 27, anota aí na sua agenda. Quem vai estar ministrando é o Igor. Levanta a mão aí, Igor. O Igor, juntamente com a esposa dele, a Camila. Eles são especialistas em soluções financeiras, em muitas coisas nos Estados Unidos. E eles vão estar transbordando em nós aqui no dia 27 de fevereiro. Amém? Todas as quinta-feira agora, estará conosco pregando pastor Marcelo. É você agora na quinta, né? Quinta-feira, pastor Marcelo vai ministrar uma palavra de fé, de fogo, de alegria, palavra de direção para a sua vida. Essa campanha está uma bênção. Fevereiro dos milagres. Quinta-feira. Irmãos, quem não vem está deixando de receber. Então anota no seu celular. Vamos estar juntos quinta-feira sem falta, em nome de Jesus. Rede de jovens, sexta-feira, vai ser na casa do irmão Gildson, né? É sexta-feira agora. Eu fiquei sabendo que ele vai dar a palavra. Você pode aplaudir Jesus pela vida do Gildson? É isso aí, Gildson. Deus abençoe a vida do Gildson, vai ser uma bênção. Parabéns a Cindy, ao Júnior, toda a liderança de jovens e adolescentes. Então, sexta-feira, 8 horas da noite. Sexta agora, na outra é a rede de empreendedor. Agora eu quero que, se você puder, colocamos um QR Code aqui para facilitar para toda a igreja. Dia 21 agora, sábado que vem, nós vamos ter o encontro de casais aqui. Um jantar para casais, para solteiros, divorciados, namorados, travados, encalhados, aqueles que já estão desistindo de tudo. Calma, ainda tem solução para você. Tem alguém orando, pedindo um varão ou uma varoa. Então, pastor, eu quero fazer. Liga o seu celular agora, se você não fez a inscrição ainda, e aponta a câmera para aqui e faça a sua inscrição. São apenas 40 casais ou 80 pessoas. Vamos mudar esse ambiente aqui, tudo para um ambiente italiano. Vai ser uma noite italiana, de massa italiana. Se você não conhece o pastor Ricardo Vasconcelos, é uma das maiores autoridades, juntamente com o pastor Cláudio Duarte, Josué Gonçalves, pastor Mac Anderson. Está entre essas autoridades para casais no Brasil. E ele vai estar ministrando aqui no nosso evento para família, para casais. Eu quero pedir toda a igreja para participar. Eu conheço ele, eu sei o que ele tem, vai ajudar todo mundo, vai transbordar em nós. Então, se você puder, já liga a câmera do seu celular, já faz a inscrição aqui e vamos participar todo mundo. Sábado agora é R$50 de investimento. Gente, R$50 é mais barato que um almoço. $50. Eu falei o que? Reais? $50. É mais barato que um almoço, gente. Então aproveita, tá bom? Quem aqui, agora tem que ser sincero, sem mentira. Você sabe quem que é o pai da mentira, hein? É o rabudo, o chifrudo. É isso aí. Quem aqui quer participar, fala, mas seja sincero. Pastor, eu quero participar e eu não tenho condição. Levanta a sua mão, porque o pastor Marcelo falou que vai abençoar 2 casais que não têm condições e queria participar. Se tem alguém agora, levante sua mão e fala, pastor, eu quero participar e não estou podendo agora. O pastor Marcelo falou, pastor, eu vou abençoar 2 casais a participar do evento de casal. Vai orar para você agora. Se você não levantar, eu vou ficar com a minha mão levantada, eu vou economizar 50. Tem alguém que quer participar e quer ganhar um bônus? É um casal, 2 casais, né? Vamos fazer o seguinte, se você tiver, ele vai dar, gente, ele vai pagar. O pastor Marcelo vai pagar para 2 casais que não está podendo pagar esse valor para sábado. O Henrique levantou a mão. O Henrique, o problema dele é colchão. Onde arrumar colchão para enfiar dinheiro? Ô glória. Recebe aí, varão, em nome de Jesus. Ô glória. Faz o seguinte, depois do culto, você vai procurar o pastor Marcelo. Levanta a mão, pastor Marcelo. Você vai procurar o pastor Marcelo, vai falar, pastor, eu quero participar. Ele tem 2 bônus ali para você que vai te abençoar para sábado. Mas não falta não, gente. Vamos estar juntos. Eu aprendi uma coisa: igreja não restaura pessoas. Pastor, que loucura. Calma, para você não murmurar. Igreja não restaura casamento. Igreja restaura pessoas. Pessoas restauradas faz um casamento restaurado. Então, em 2 horas de culto, não tem como restaurar um casamento aqui. Não, é impossível. Só na oração e direção. Porque quando termina o evento, a pessoa vai embora,
tudo volta ao normal. Se ele não tiver curado, ele não consegue gerar cura em ninguém. Então a igreja restaura pessoas, mas casamento é no cotidiano, é no dia a dia. Se você não tiver preparado para os embates no seu casamento, você vai se tornar uma presa fácil, você vai se perder. E eu vou falar uma coisa para você aqui. Pega o que eu vou falar para você. Tem muita casa aqui nos Estados Unidos que só tem gente dentro. Tem marido, tem mulher, tem filho, mas não tem casamento. Tem muita casa nos Estados Unidos que tem um homem e uma mulher dormindo na cama. Só falta uma coisa: casamento. Porque casamento é amor, casamento é respeito, casamento é cumplicidade, casamento é via de mão dupla. Casamento eu dou e eu recebo. Casamento eu transbordo e eu recebo. Tem muitas pessoas morando debaixo do mesmo teto, mas não tem comunhão. Tem muitas famílias morando em 4 paredes, mas não tem diálogo um com o outro. São pessoas debaixo de um teto. Tem casa, mas não tem lar. Porque a casa a gente compra, a gente financia. O lar você constrói. E muito disso acontece porque o conta-gota nos Estados Unidos. Por que a gente investe em família aqui? Porque a América, diferente do Brasil, é um país que é mais fácil de você perder seu casamento. Pastor, que loucura. Sabe por quê? O ativismo aqui é maior do que no Brasil. A pessoa sai de manhã, chega tarde, correria, casa, trabalho, casa, dinheiro, tem que pagar conta. E fica aquela corrida dos ratos, né? Correndo na bolinha para não chegar em lugar nenhum. Trabalha para emprego para trabalho, trabalha para pagar conta. Esses dias alguém falou uma coisa para mim aqui, eu falei, faz sentido. Ele falou assim: pastor, o brasileiro às vezes, não todos, mas às vezes é engraçado. Ele está no Brasil, aí ele vende a casa e o carro para pegar o dinheiro e vir para os Estados Unidos. Aí ele trabalha muito aqui para levantar dinheiro para comprar uma outra casa no Brasil, outro carro no Brasil. Eu falei, faz sentido por aí mesmo. Mas já tinha uma casa lá, um carro, vendeu para vir, para comprar outra para depois ir embora. É o pensamento de quem vem para trabalhar para voltar. Então às vezes, nós vamos falar um pouco disso no dia 27, sobre você investir seu dinheiro, mas mais do que isso, trabalhe, mas não deixe que o trabalho sufoque a tua família. Não deixe que o trabalho tire a paz do teu casamento, sabe? Quantas pessoas, eu mais a minha esposa, a gente recebe aqui, a gente faz visitas, que está com o casamento destruído por conta do trabalho excessivo, do desgaste dos Estados Unidos. Esfria, não tem mais sentimento, não tem mais o beijinho na boca, para de ter relação sexual, a vida afetiva sexual fica distante. Estão juntos, mas estão separados. Tem roupa de marca, tem até um dinheirinho na conta, mas estão divididos no meio. Então, pensando nisso, o que a igreja tem que fazer? Tem que investir em casamento, investir na família. É trabalhar em cima do investimento. Isso aqui chama ação preventiva. Isso aqui é ação preventiva. Porque quando pega fogo num lugar, 2 coisas a gente tem que fazer: ou a gente corre, ou a gente procura onde está o extintor. Se você sabe onde está o extintor e como usar o extintor, você pode abafar o fogo na hora. Se você não sabe, você sai correndo e deixa pegar fogo. Por que muitos casamentos terminam? Porque as pessoas não sabem usar o extintor de incêndio. Muitos casamentos terminam em fogo, a floresta incendeia da família, porque tem o extintor na casa e não sabe como usar. E curso de casais, evento para a família é para isso. Gostei da palavra da Luara. Ela falou uma palavra aqui, briga amorosa, que ela falou aqui, briguinha amorosa, uma briguinha amorosa. Se você não sabe ter essa briguinha amorosa, meu irmão, o pau vai quebrar, um vai querer ir embora, o outro vai querer sumir. Então, casamento vai ter briga? Vai ter uns arranca-rabo? Vai. A casamento vai ter de vez em quando as faíscas? Vai ter o fio desencapado? Vai. Casamento, meu irmão, é ajuste dos imperfeitos. Uma hora ou outra vai dar errado. Mas dar errado não quer dizer que você tem que chutar o balde, subir, desaparecer. Então, nesse evento, o pastor Ricardo, eu tenho certeza que ele vai transbordar para todos nós, nos dando direção e direcionamento. Quando eu tinha 2 anos de casado com a Andriela, eu não tinha maturidade de homem casado, a gente casou muito novo. E a gente vai completar 24 anos de casado, né? Eu sou 22 de junho, dia 22 de junho, a gente completa 24 anos de casados. E a gente namorou 3 anos. Com 2 anos de casados, eu mais a Andriela, eu tive uma crise com ela, uma crise assim que, na condição de homem, eu não fui homem, eu fui moleque. E não foi traição não, era questão de ajuste, de propósito. Eu lembro que eu tinha uma Honda Bis e eu peguei um lençol de cama. Eu joguei minhas roupas no lençol, amarrei o lençol, joguei na traseira da Honda Bis e estava indo embora.
Ainda bem que eu encontrei um pastor amigo meu, eu dou graças a Deus por ele. Ele entrou na minha vida, passou na minha vida e falou: você está indo para onde? Eu falei: estou indo embora, meu casamento acabou, está tudo ruim. Tem casos e casos, estou contando o meu caso, né? Então, no meu caso, ele falou: cara, para com isso, cara. O que está acontecendo? Eu falei: a mulher não entende. Eu comprei uma chuteira, ela é apaixonada em futebol. Aí eu comprei uma chuteira na época chamava Total 90, da Nike. E paguei 599 na chuteira. Para você ter noção, o nosso aluguel do barracão que a gente morava era 400. Eu paguei 599 numa chuteira. Quando eu cheguei em casa, a Andriela estava chorando e falou: não, eu não casei, eu estou casado com um solteiro, eu quero um homem. Você está comprando chuteira que é maior do que o nosso aluguel. Isso não pode ser assim, seu dinheiro está indo embora. Eu achei aquilo uma afronta. Essa mulher está me afrontando. Não me merece não. Eu vou sair daqui. Ainda bem que eu achei alguém que me confrontou. Se você, na hora das suas crises, você não tiver quem te confronta, você cai no buraco. Se você não tiver quem puxa seu freio de mão e fala assim: calma, respira, sai para tomar uma água. Não resolve nada na crise não. Se você resolver na crise, você toma uma decisão que não pode ser tomada. Você fala o que não deve, você machuca a pessoa, você fere filhos. Então eu aprendi com esse pastor e ele falou para mim: vai para o encontro de casais. Eu fui. E o que eu precisava ouvir naquela noite, aquele pastor foi usado por Deus. Então às vezes tem coisinha no seu casamento que está tirando sua paz. Aí você vem no encontro de casal, o pastor te dá uma palavra, você fala: cara, é isso, né? Um dia nós estávamos falando aqui na igreja sobre piqui. Começou a dar briga num casal que estava do nosso lado. Não vou falar o nome deles, mas começou a dar briga. Porque eu falei: piqui é gostoso. A mulher falou assim: nossa, fede muito, cheira muito forte o piqui. E o casal nem da igreja estava aqui na igreja. E eu tentando, convidando eles para vir, para estar entre nós aqui. Daqui a pouco o marido esquentou, a mulher esquentou. E eu falei: a raiz do problema foi o piqui. Aí eu cheguei para eles e falei assim: gente, calma. Eu falei: calma, vamos fazer o seguinte: ninguém vai comer piqui, nós vamos comer carne, churrasco. Já tirei o piqui de cena. Falei: o piqui vai ser o problema para causar uma desavença nesse casal. Então às vezes tem coisinhas mínimas, gente, que tira a paz de um casamento, de um casal, né? Mulher que briga porque o cara chega, joga o tênis na sala. Está errado mesmo, joga a toalha anda pelado na casa e tem os tênis de vida. A mulher está falando: põe roupa, tem vizinho. E o cara está achando que está lá no harém, né? Ele, não é só ele. Misericórdia, ajuste dos imperfeitos. Então vem, gente, faça. São 40 casais, 80 pessoas. Convide alguém, vai ser uma bênção para nós em nome de Jesus. E os 3 anos da Shalom no mês de março, dia 27, 28 e 29 de março, estará conosco durante o mês de março o pastor Wellington Silva, Wellington Dias, pastor Paulo Ferreira e o pastor David Josué, um homem muito usado por Deus nos dons. Ontem eu assisti um dos maiores congressos no Brasil e esse pastor pregou nesse congresso, pastor David. E ele estava em consagração, ele falou, tinha dias que ele estava em oração e jejum. Um congresso com 20 mil pessoas em Goiânia. Está no YouTube, você pode jogar lá que você vai achar a mensagem de ontem. O Madego, primeiro dia, você vai ver. Deus usou esse homem para 2 mulheres. Eu falei: meu Deus, os dons de Deus é finos. Mas não é sobre a forma que Deus usa ele, é sobre o que Deus pode fazer com você durante o evento. Então convide alguém, dia 27, 28 e 29 de março. Vai ser sexta, sábado e domingo. Sexta, vigília. Sábado, a festa. E domingo de manhã a gente termina dando glória e aleluia. Se você não pegou adesivo do seu carro, tem lá na porta. Pega o adesivo, deixa o seu carro mais bonito. Vai ser bênção também. David, pode passar isso aí. Aqui é do QR Code da carteira de membro. Esse aqui, ó. Nós estamos fazendo o cartão de crédito. É de crédito, irmão. Isso aqui vai te dar crédito, vai abrir portas. Oh, glória a Deus. O cartão de membro. O cartão de membro da igreja. Então, aqui já de cara vai vir o nome da pessoa, o mês que ela começou na igreja, que ela chegou na igreja, a data de aniversário, o endereço, a drive license ou passaporte aqui atrás. E isso aqui é um ID, isso aqui é um ID seu da igreja. Vai chegar em algum lugar, você pode dar ele. Tem um QR Code com os dados da igreja, se alguém quiser saber. A convenção que a igreja é ligada, então tem validação pública nos Estados Unidos. Pode procurar qualquer lugar que você for. O que é CONAMAD? É a Convenção das Assembleias de Deus de Madureira nos Estados Unidos. E para que é isso aqui? Para organizar, para facilitar e para identificar e para trazer pertencimento. Se você não mandou os dados para a gente ainda,
Eu preciso, olha aí que mistério. Aí, Jesus amado, não tem jeito. Se você não mandou os dados para a gente ainda, na saída tem um iPad. Pega o link e preencha os dados. É coisa rápida. Seu nome, telefone, data de nascimento, endereço, o número do seu passaporte, da sua drive. Nós vamos mandar rodar lá no Brasil, que ficou mais barato no Brasil, os cartão grosso, cartão de PVC, e vai chegar para nós no início de março. Então, se você correr para mandar seus dados, dá tempo ainda. Se não, só no final do mês de março, quando a gente mandar fazer a segunda leva de material, tá bom? Se você não fez, na recepção, pega com alguém da recepção o link e já preenche em nome de Jesus. Glória a Deus. Acabou, David? Deus abençoe. Você pode aplaudir Jesus pela vida do pastor Marcelo. Ele tem uma palavra de oferta para você nessa noite. Em nome de Jesus. Graça e paz, igreja, amém? Quantos aqui estão felizes de estar na casa do Senhor, amém, queridos? Como diz o pastor, né? Esse é o momento de nós nos alegrarmos. Esse é o momento de estarmos dizimando e ofertando na casa do Senhor. Posso ouvir um amém bem alto, queridos? Amém? Glória a Deus. É muito bom estar aqui de novo. Nossa, estava sentindo muita falta, viu, pastor da igreja, viu? Gente, fica naquele Atlanta, lá é muito frio, pelo amor de Deus. Jesus amado, não dá nem pra você sair de casa. É muito bom estar na Flórida. Quando você chega na Flórida, você tira a roupa assim, né? Você olha pro céu, Senhor, obrigado. Que lá o céu é tudo cinzento, né? Fica tudo nublado. Mas Deus está no controle de todas as coisas, queridos. Eu venho aqui trazer uma palavra de dízimo e oferta para você, uma palavra de encorajamento para você nessa manhã, para você que está alinhando o seu coração com Deus, está alinhando aquilo que Deus colocou em você nesta manhã, aquilo que Deus tem para você durante essa semana, queridos. Eu quero falar sobre dízimos e sobre ofertas. Não é sobre dinheiro, é sobre honra. Amém? Estão aqui comigo? Quem está aqui comigo, amém? Não vou falar de novo. Não é sobre dinheiro, querido. É sobre honra. Dízimo, querido, não é pagamento. Oferta não é sobra. Oferta é honra. Dízimo é honra que você traz na casa do Senhor. Quando você devolve o seu dízimo, querido, você está dizendo: Deus, o Senhor está à minha frente. O Senhor está à minha frente. O Senhor é a minha fonte. Quando você devolve o dízimo, você está dizendo: Deus, o Senhor é a minha fonte. Amém? Mais uma vez estou repetindo. Amém? Glória a Deus. É quando você entrega a oferta, você está dizendo: eu confio no futuro que o Senhor já me preparou. O dízimo revela a sua fidelidade ao Senhor. A oferta revela o seu amor. Quem dá por obrigação nunca experimenta um milagre. Mas quem dá por entendimento acessa a provisão. A Bíblia declara em Malaquias 3:10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Deus não pede porque Ele precisa. Ele pede porque quer te ensinar a viver no nível da sua confiança nele. E em 2 Coríntios 9:7 está escrito assim: Deus ama quem dá com alegria. Quando você traz seu dízimo, sua oferta na casa do Senhor, quando você deposita aqui, irmão, sai do seu lugar com alegria. Saia sorrindo, porque você está depositando no melhor lugar. Esse aqui é o melhor lugar, porque eu tenho provado daquilo que Deus tem feito na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu provo todos os dias da sua fidelidade. Eu deposito aqui, irmão, sem medo, sem desconfiança e com alegria. Você já preparou o dízimo nosso, pastora Rita?
Espera aí que tem mais uma ofertinha que eu vou dar. Presta atenção nisso aqui, querido. O céu não reage ao seu valor. O céu reage ao seu coração. A viúva deu 2 moedas, sim ou não, igreja? Está na Bíblia, não sou eu que estou falando, está na Bíblia. A viúva deu 2 moedas, sim ou não? Sim. E Jesus disse que ela deu mais do que todos. Onde está o seu coração, aí está o seu. Onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Porque generosidade, querido, não se mede pelo que sai da sua mão, se mede pelo que permanece no seu coração. Toda vez que você entrega seu dízimo, a sua oferta aqui na casa do Senhor, você está construindo um altar. E onde há altar, há presença. Onde há presença, há provisão. Eu já estou terminando. O mundo diz: guarde para não faltar. Aí o mundo diz isso para nós aí fora: guarde porque vai faltar. Você tem que pagar suas contas, você tem que pagar seu aluguel, você tem que pagar seu carro, você tem que pagar seu seguro. Isso é o que o mundo diz. O reino diz: entregue para não viver em escassez. O reino diz isso para nós. Tem gente que trabalha muito, mas vive travado, querido. Tem gente que entende o princípio e vive debaixo de portas que só Deus pode abrir. Não é sobre quantidade, é sobre quem é a sua prioridade na sua vida. O que é a sua prioridade? Quem é a sua prioridade? O dízimo declara: Deus é o primeiro na minha vida, na minha casa, na minha família. Quando você entende sobre dízimo e sobre oferta, meu irmão, você não olha nem valor às vezes. Ah, pastor, mas o que você está falando? Eu ganho tanto, eu tenho que separar meu dízimo, minha oferta, meus 10%. Sim, você tem que separar. Mas quando você entende quem é Deus na sua vida, meu irmão, você separa seu dízimo, seus 10%, e você separa a uma oferta, porque é aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Você vai separar aquilo que Ele tem feito na sua vida. O que Deus tem feito na sua vida, na sua casa hoje? O que Ele tem feito na sua vida, na sua casa? E Deus nunca fica em segundo lugar na vida de quem coloca em primeiro. Em Provérbios 3, 9 e 10 está escrito assim: honra o Senhor com teus bens, e se encherão fortemente os teus celeiros. Olha o princípio: primeiro honra, depois provisão. Primeiro honra, depois provisão. Não é dar para receber, querido, é receber entendimento e então dar com fé. Tem milagres que só se manifestam quando você decide confiar, porque fé não é o que você declara, é o que você vamos, igreja, é o que você pratica. Nós temos uma matemática, querido, que é nossa, mas nós precisamos aprender a matemática de Deus primeiro. Qual é a matemática de Deus? Para a igreja, a matemática de Deus é essa: quando é para nós está tudo bem, pode ser bastante, mas quando é para a igreja não pode ser muito. Nós não entendemos a matemática. É tudo para nós então? É tudo para mim? Eu quero. Mas quando é para Deus? Não, mas peraí, a matemática está errada, sim ou não? Nós podemos usar essa, Igor, do empreendedor, né? É para Deus, irmão.
Tudo que você vê aqui, tudo que foi construído aqui, tudo que está sendo feito aqui nessa igreja, todo esse investimento que essa igreja faz, é para a sua família, para a sua casa, para os seus filhos. O investimento que tem na salinha, para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos. Entenda de uma vez por todas, igreja, que como o pastor Carlos falou outro dia aqui, me desculpa estar prolongando um pouquinho, pastor, mas é o que Deus está colocando no meu coração. Nós precisamos entender isso, igreja, que o que o pastor faz, é que o pastor Carlos falou um dia, que vai chegar um tempo que nós não vamos precisar mais da palavra de dízimo e oferta. Nós vamos entender que vai estar isso aqui ali na porta, e nós já vamos chegar com ele. Eu me dá eu fico ansioso, gente. Pergunta para você quem fica, espera, pastor, eu não vejo a hora de pegar o envelope para me dar meu dízimo e a oferta, porque eu entendo, gente, quem é Deus na minha vida, na minha casa, na minha família. Nós precisamos entender. Quando nós entendemos isso, não é sobre uma palavra, é sobre aquilo que Deus é na nossa vida. A palavra é só um cumprimento daquilo que Deus está fazendo. Deixa eu te falar algo forte aqui. Quem segura por medo, vive preso ao natural. Quem libera por fé, vive conectado ao sobrenatural. Que hoje você não entregue aqui, querido, com dúvida. Entregue com expectativa. De quem? Como diz o pastor Glécio, no grandão, não é, pastor? Naquele que faz, naquele que é Deus em nossas vidas. Porque a semente no chão não é perda, queridos, é futuro disfarçado. Se coloque de pé comigo. Pega o seu envelope. Pega o seu envelope. Pega o seu envelope. Levante bem alto ele assim, ó. Se você não pegou, querido, levanta a sua mão. Temos nossos voluntários ali, ó, que ele vai te entregar na sua mão. Levanta bem alto assim e comece a agradecer ao Senhor. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e agradeça ao Senhor por essa semana, que vai iniciar. Porque Deus, eu sinto que Deus vai abrir portas aqui, queridos. Em nome de Jesus, eu declaro portas abertas sobre essa igreja, sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus tem ouvido as suas orações. Deus conhece cada lágrima que você derrama no seu travesseiro, cada pedido seu, querido. Hoje não estamos apenas entregando uma oferta, querido, estamos rompendo ciclos. Feche seus olhos comigo. Hoje não estamos apenas devolvendo o dízimo, querido, estamos reafirmando uma aliança com Deus. Pai, olha para esse altar. Cada envelope aqui carrega uma história, carrega luta, carrega lágrimas, carrega fé, Pai. E nós declaramos diante do céu e da terra: a escassez não é a última palavra, a dúvida não terá domínio, o medo não governará nossas decisões, queridos. Nós somos um povo de aliança. Se o Senhor é o primeiro, nada ficará em segundo plano. Hoje lançamos sementes que vão falar no futuro, sementes que vão proteger nossos filhos, sementes que vão abrir portas de emprego, sementes que vão estabelecer empresas, sementes que vão sustentar ministérios. Porque quando colocamos Deus no topo, Ele sustenta a base. Assim está escrito em Deuteronômio 8:18. É Ele quem te dá força para adquirir riquezas. Amém? Não é sorte, querido, não é acaso, é princípio. Declaramos agora, em nome de Jesus, haverá crescimento sobrenatural, haverá provisão inesperada, haverá testemunhos que vão surpreender esta casa, em nome de Jesus. Amém, igreja? Saia do seu lugar, traga com alegria, traga aquele sorriso no seu rosto, traga com alegria, em nome de Jesus. Você que fez o voto, você pode trazer o seu voto também. E só escreve no envelope, como nós falamos, o seu pedido. Pode escrever até voto no envelope, mas você pode trazer na hora da oferta. Se você não vai trazer hoje, você pode trazer no qualquer culto, na hora da oferta, a entrega. Mas não esqueça de colocar no envelope o seu pedido. Escreve o pedido e coloca voto, para nós estarmos orando pelos seus envelopes, e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na sua vida. Essa manhã, quem vai trazer a palavra
evangelista Levi. E pode vir para cá, Levi. Eu quero até falar algo de Deus aqui para todos nós. Eu já falei com o pastor Gledson, já falei com o evangelista Levi. E eu quero pedir a igreja em oração, porque nós estamos com um projeto para o mês de março. Eu falei noite, eu lembrei o que eu falei com você e com o pastor Gledson. Nós estamos com um projeto para o mês de março. Se tudo der certo, nós vamos iniciar aqui 2 cultos na Shalom. Vai ser o culto de manhã e um culto à noite. Mas não precisa se preocupar que ninguém vai comprometer com o culto noturno. A ideia nossa é um culto à noite para quem não pode vir pela manhã, para quem mora longe, quer vir à noite, né? Então, estamos orando para começar um projeto em março. Culto começar ou 7 até 8h30, 1h30 de culto. A partir do mês de março, 2 cultos, um de manhã e um à noite. Você pode dar glória em nome de Jesus? Nós temos a igreja, pode aplaudir Jesus? Eu creio nisso. E aí eu vou ser mais ousado ainda. Falar para a Luara, para o Álvaro, para o Mauro e Andréia, né? Sejam bem-vindos cá nesta igreja. Deus lhe bendiga a tua casa, a tua família, a vocês. Quem sabe a gente começa aqui até um culto à noite para a língua portuguesa, para a língua hispana, e a gente começa a desenvolver já algo que já está queimando no nosso coração, e vai ser uma festa aqui a partir do mês de março, em nome de Jesus Cristo. Então nos ajude em oração, que crendo e sendo certo isso, né, pastor Gledson? Né, irmã Levi? Eu creio que sendo e dando certo, nós estaremos aqui iniciando um novo projeto. Pastor, vou ter que vir nos 2 cultos. Não, fica tranquilo. Quem vem de manhã não precisa vir à noite. Se quiser vir à noite, aí é a opção sua. Mas cultua uma vez pelo menos no dia, ou de manhã ou à noite. Eu tenho certeza que vidas serão alcançadas em outro horário também, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor pela vida do irmão Levi. Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar os irmãos. Deixa eu tirar aqui, irmão. Abrir as vossas Bíblias no livro de Samuel. Quero glorificar a Deus por essa oportunidade que Ele me dá uma vez mais, por estar diante da noiva, a qual Ele comprou com o sangue dele, a igreja eleita que vai morar no céu. Amém. Samuel, glória a Deus. 16, 12. Glória a Deus. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Dentro dessa palavra, quero falar aqui do chamado de Davi. E eu tenho a plena certeza que Deus trará algo ao teu coração. No pouco tempo que Deus me der para falar aqui, eu tenho a plena convicção que Deus está me orientando para falar no que eu vou falar. Amém. E o versículo 2 diz assim, do capítulo 16 do primeiro livro de Samuel. Então mandou em busca dele e trouxe. E era ruivo e formoso, de semblante de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, aqui a palavra do Senhor, ela está falando do moço de Davi, um jovem. E eu quero falar do chamado que Deus trouxe. O chamado de Deus na vida de um ser humano, o chamado de Deus na vida ela vem de várias formas. Deus, ele tem a forma de chamar. Uns ele chama para doutor, outro ele chama para... Sempre Deus tem a sua forma de trabalhar. Quando olhamos para a palavra do Senhor, você vai ver Deus chamando valentão, você vai ver Deus chamando prostituta, você vai ver Deus chamando pessoas perdidas, você vai ver Deus chamando pessoas de alta classe financeira, Deus levantando pessoas do celeiro, pessoas escondidas, porque Deus tem a sua forma de chamar os seus para dirigir o seu povo.
para orientar, para capacitar. Deus sempre tem a sua forma. E nesta manhã, o Senhor Deus me colocou essa palavra, o chamado de Davi. Davi, aqui Samuel está no seu lar, na casa de seu pai. E para nós entendermos o texto, a Bíblia vai nos contar que Deus havia rejeitado o rei anterior, o rei por nome Saul, a qual o povo escolheu. O povo chega diante de Samuel e diz assim: nós queremos que o Senhor levanta um rei para nos conduzir. Vejo que o Senhor já é um homem velho e os seus filhos já não têm uma boa conduta, então não vão seguir o caminho do Senhor. Nós queremos alguém que nos orienta, queremos alguém para nos conduzir. E Samuel, a Bíblia vai nos falar que muito se entristeceu, e Deus, quando vai falar com Deus, diz: não se preocupa, Samuel, esse povo não entristeceste não só a ti, mas foi a mim, porque eles estão deixando de acreditar, entendeu? Não é no seu chamado, não é na sua, mas está deixando de acreditar, porque Samuel era um juiz. Deus levantou Samuel como juiz, como profeta, como sacerdote, como guia do povo de Israel. Agora o povo aqui quer um rei. E a Bíblia nos conta que Deus deu Saul, um homem que de grandes aparência, passou a direcionar, guiar o povo de Deus. Mas durante essa caminhada, Saul tomou iniciativas que feriu o coração de Deus, que rasgou-se o seu ministério, porque o chamado dele era por uma função e ele quis ir além daquilo que Deus havia ordenado. Ele quis tomar posições por conta própria. E uma delas foi quando Deus ordenou ele para poder ir à peleja contra os amalequitas. E ele vai a este lugar, e ao chegar neste lugar, ele resolve pegar o melhor daquele lugar. A ordenança de Deus era que nada daí se tira, nada daí se pega. E eu quero que elimine tudo. Só que Saul, ao chegar naquele lugar, ele resolveu pegar. Nossa, que vaca bacana, essa dá bom leite, vamos levar. Essa ovelha é bonita, vou levar ela para sacrificar. Nossa, que bom. E começou a se adquirir os bens daquele lugar. E a ordenança de Deus era que Saul não se nada pegasse. Inclusive ele levou até mesmo o rei daquela localidade. A Bíblia vai nos contar que ele leva. Aí agora Deus fala com Samuel, no capítulo 15, no versículo 10... A Bíblia está falando aqui, então veio a palavra do Senhor a Samuel: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se constrituou e toda a noite clamou a Deus. Toda noite ele clamou a Deus, porque Samuel havia criado um afeto, uma amizade, criado um vínculo com aquele rei, com Saul. Triste coisa, irmão, é quando você tem um vínculo com uma pessoa, quando você cria-se uma expectativa, você tem aquela amizade, você tem aquele convivência, mas você tem que repreender ele dentro daquilo que Deus te orientou, ou que você tem que dar mesmo um conselho. Coisa difícil é falar às vezes porque pessoas que acham que você conhece a vida dele. Tem pessoas que acham que você está falando porque você tem uma convivência com ele. Você não tem essa liberdade. Não, você sabe da minha história. Não, você sabe do que é. E Samuel se entristeceu de uma forma, por quê? Porque ele havia apostado em Saul. Só que Deus agora está falando com Samuel. Fala: eu me arrependo de ter colocado Saul à frente do meu povo. Então agora Deus orienta ele e fala assim: olha, eu quero que você pegue um chifre, enche de azeite e desça à casa de Jessé. Eu quero que você visite Jessé. Dentro desse contexto, a Bíblia diz que daqui em diante Samuel não teve mais convicção e nem contato mais com o rei Saul. Samuel se foi, só veio se encontrar depois na morte, né, vamos dizer, no sepultamento. Depois. Só que agora ele desce à casa de Jessé. A Bíblia vai falar assim: eu tenho um chamado para um moço que se encontra naquele lugar. E a Bíblia nos vai falar que ele chega naquele ambiente, na casa de Jessé. E eu vim em paz, vim trazer, porque ele temia chegar naquele lugar e o rei até mesmo matar, porque ele havia criado, é aquilo que eu falei para você, criado um vínculo, criado uma amizade. Então agora ele ficou com medo até mesmo do rei. Não, diga que tu vai em paz, vai lá,
vai na casa dele, entendeu? Vim aqui fazer o quê? Vim comer um frango com quiabo, vamos dizer o outro assim, vamos vir comer, participar. Uma estratégia Deus gerou para ele, para que ele entrasse naquele recinto e ungisse a quem Deus ordenasse. E o profeta, aqui Samuel, ele chega naquela casa e manda chamar os seus filhos. Cadê teus filhos? Eu quero ver. E a Bíblia diz que chega ali o primeiro. Quando ele chega o primeiro, Samuel já olha aquele homem formoso, um homem preparado, um homem, entendeu, caracterizado, um homem preparativo para a guerra. Que eram os irmãos de Davi, né? Eles eram homens, vamos dizer, estruturados, homens que foram preparados para eventos. E a Bíblia diz que a aparência daquele homem trouxe, vamos dizer assim, o coração de Samuel diz: é esse. Esse é o homem separado por Deus. Esse é o homem que está estruturado para guiar a minha igreja. Esse é o homem. Muitas das vezes a aparência, ela pega até quem está à frente, quem está tocando o barco, quem está na frente de um trabalho. A aparência muitas vezes ela mexe até com o coração de um pastor que está à frente, do sacerdote. Quantas das vezes nós apostamos em alguém, acreditando, fala: nossa, esse veio do céu, esse veio enviado por Deus. Investimos nele, acreditamos, e o menos de pensar, se deparamos que estávamos enganados. Estava no nosso ego emocional, a nossa carne, acreditando. Às vezes nós olhamos e falamos assim: esse vai mudar o ambiente da igreja, esse chegou e é uma pessoa total financeiramente que, nossa, chegou na hora. E às vezes não é aquilo que Deus está trazendo pessoas de outra forma. E nós, como profeta, como homens de Deus, acreditando, porque olhamos muito a aparência. Foi o que Samuel olhou para Eliabe e acreditou. E Deus ali orienta ele e fala: não faça tal coisa, não é esse. Aí traga mais um moço, trouxe outro. Eu falei: então é esse. Esse então também não é. Então o outro não é. E assim foi se passando um a um. E terminou, falou: não. Deus não falou nada com ele. Ele olha para simplesmente para aquele moço e diz para o pai da casa, o chefe: cadê? Não tem mais? Seus filhos acabaram? Não, tem mais um. Tem o menor. Ele está onde? Está no campo. Está cuidando das ovelhas. Mas não está acontecendo uma festa? Não é um almoço em família? Não, esse tem um trabalho. A Bíblia vai nos contar que Davi, tinha uma função. Davi, ele era pastor de ovelha. Ele cuidava das ovelhas do seu pai. E ele tinha, vamos dizer assim, não a qualidade de um guerreiro, mas ele tinha a qualidade de um rei. Um rei que estava oculto. Por quê? Porque ele tinha fidelidade. Ele tinha a qualidade de Davi, era fidelidade com Deus, adorador, um homem temente, um homem que traria não simplesmente uma aparência física, mas simplesmente, vamos dizer assim, ele tinha qualidade no céu, ele tinha qualidade com Deus. Quantas das vezes, vamos dizer assim, tem pessoas que buscar a qualidade de aparência e esquece que a verdadeira aparência, ela tem que ser registrada no céu. Porque Deus, ele não tarda, vamos dizer assim, Deus, ele não dorme, ele está te vendo. Ele sabe quem é você lá fora. Ele sabe quem é você no campo. E muitas das vezes tem pessoas que dentro do nosso recinto, onde nós se encontramos, é um trabalho, nós se preparamos, queremos se apresentar algo. Só que lá fora nós esquecemos que temos uma qualidade. Jesus vem buscar uma igreja separada, mas não é simples. Eu zelo sem demonstrar o que faço. Porque o chamado é dessa forma que Deus aplica na nossa vida. É aquilo que eu falei para você. Nós, quando olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver Deus chamando pessoas de diversas qualidades. Como chamou, vamos dizer, aquilo foi um chamado que Deus na vida daquela prostituta Raabe, eu digo. Por exemplo, foi um chamado que Deus levantou aquela mulher para guiar aqueles dois homens que ali estavam naquela cidade. Eles estavam correndo risco e aquela mulher se opôs, colocou a vida dela pela deles. Ela intercedeu, ela ocultou. Então Deus chamou uma pessoa perdida para poder cuidar do homem de Deus. Você vai ver Paulo, um homem valentão, um homem que caçava a igreja, queria crucificar. E como crucificar? Se você for buscar a biografia de quem era Saulo de Tarso, segundo eles, que prendia de uma casa e jogava fogo e queimava os crentes vivos daquela casa. Como a Bíblia vai nos contar que ele participou da morte de Estevão, ali ficou com as suas vestiduras.
Era um homem valente, um homem temente. Deus falou: é esse que eu quero. Esse está indo contra. Mas Jesus foi ao encontro dele. Eu venho falar para você que às vezes você está fazendo algo para Deus que você acredita que o pastor não está te vendo. Às vezes é nos mínimos detalhes, mas eu quero dizer para você que Deus está te vendo. Deus está notando tudo aquilo que você tem feito. A oferta que você tem plantado, às vezes está dentro do envelope, você não demonstrou, não etiquetou um valor, mas simplesmente colocou. Deus viu essa semente. Deus viu quando você dobrou o teu joelho na madrugada e tem clamado a Deus. Deus viu quando você fez algo para alguém lá fora, entendeu? Que precisava de um socorro e tu estendeu a mão. Tu foi igreja na hora que ele precisou. Isso tudo é uma experiência a qual Deus tem te dado. Deus tem te chamado. Às vezes nem todo mundo foi chamado para subir em cima de altar, ou mesmo com o microfone para ministrar o evangelho. Muitos são chamados para trazer a palavra através do seu testemunho. Todos nós somos o caráter de testemunho, todos nós. Mas muitos são chamados no oculto. Muitos são chamados para poder fazer a diferença, para caminhar a igreja para frente. Quantas das vezes nós pensamos que somos, nós vimos coisa linda que Deus fez quinta-feira passada aqui. Às vezes pode dizer assim, foi a essência da palavra que transformou. Mas a igreja que teve orando, o pastor sabe, eu estou dizendo algo aqui que ele entende. É o poder do jejum, é o poder da oração, é o poder da igreja. Porque nós homens, sozinhos não fazemos nada. Mas a igreja, quando está unida em corpo, nós vemos o que Deus fez na quinta. E vemos o que Deus está fazendo nos dias de hoje. E que Deus há de fazer mais. Porque a igreja unida vai para frente. A igreja unida vai prosperar. A igreja unida vai caminhar. Agora a Bíblia vai nos contar que Davi é chamado. E Davi vem àquele lugar. E quando Davi chega naquele lugar, a Bíblia diz que Deus diz, é esse. Samuel já se coloca de pé. E a Bíblia diz que ninguém sente até que ele venha. E quando ele chega, a Bíblia diz que Deus o unge. E agora Davi ungido, o primeiro ministério que Davi já é impulsionado, vejo eu, é o ministério da libertação. Que ele agora tem que expulsar o demônio, que, vamos dizer assim, o espírito mal que Deus permitiu sobre a vida do rei Saul. Que a Bíblia diz que Saul se ficou perturbado. Um homem valentão que perseguia, que, vamos dizer o outro, que agia, agora dependia de uma simples harpa de Davi, tocava para que o espírito mal saísse dele, para que ele tirasse paz. Deus tem um chamado para você. Deus tem um chamado para mim. Eu venho falar para você, exerça o chamado que Deus te deu com excelência. Exerça o chamado que Deus te deu. Convide alguém, convide. Ah, irmão, eu só sei mandar uma mensagem. Eu falo com a minha esposa, eu até brinquei com ela que ela ia pegar o microfone e eu ia dividir a mensagem com ela. Eu falo, olha lá, pastora, divide com o pastor. Ela fala, o meu chamado é isso aqui, ela fazendo o café. Eu falei, vai, você vai pensando assim, vai. Não, mas não é, se for para outra forma eu vou. Eu até brinquei hoje, falei com o pastor, entrevista ela, pastor. Entendeu? Mas a gente sabe que nem tudo é por força, nem tudo é por... Quando Deus nos chama, a gente tem que exercer. Deus um dia me chamou para poder, falou assim, ó, tu vai viver do evangelho. Eu te quero na minha obra. Entendeu? E eu tinha recém-casado, irmão. Tinha tirado uma moça nova de dentro de casa, que eu casei ela, tinha completado 15, né? Ou era 14? Tinha 14, né? 15. Entendeu? Aí Deus me chama agora, falando, você vai viver do evangelho. Eu tinha 18, ela 14, né, amor? 15, né? 15, né? Enfim, o que eu quero dizer com isso? Eu falei, isso é loucura da cabeça de quem está à frente. Entendeu? Penso eu. Mas em todo lugar, eu sinto que eu chegava, Deus usava o pregador que estava à frente, ou então usava uma pessoa e tinha que quase que me expor. Em muitas ocasiões me expôs, me mandou chamar e vim aqui e falou, estou falando. Entendeu? Mas chegou um certo tempo que Deus agora já não começou a falar mais dessa forma. Deus falou assim, ó, eu vou te pegar. Eu vou te entender porque eu estou falando. E você não está dando ouvido. Enfim, irmãos, eu perdi um movimento desse braço. Você entendeu? Porque eu tenho uma cicatriz nesse braço que o inimigo tentou me matar. Isso aqui já é um caso de outro testemunho. O inimigo tentou me matar e Deus me deu um livramento. Jogou um caminhão em cima de mim e esse caminhão levou o músculo do meu braço. E Deus falou e eu não tinha ouvido. Então, por fim, Deus falou assim, eu te busco.
entendeu? Usou uma pessoa e falou, vou te buscar, entendeu? Olha, irmãos, eu perdi o que eu estava falando para você, eu perdi o movimento desse braço. Esse braço ficou caído. Eu podia pegar e fazer isso aqui. E não era só caído, ele passou a doer de uma forma que o remédio não teve remédio. Eu tomava morfina para cortar a dor, entendeu? Eu não tinha dinheiro, fui depender do meu pai. E Deus ia pedir oração, porque, vamos dizer assim, Deus me deu um nome naquele lugar que eu estava. Vamos dizer assim, Ele me chamou para um trabalho que, quando eu falo para você que o chamado que Deus te dá, às vezes, não é a função. O pastor marcou um culto na minha casa, e eu preparei o ambiente para casa. A igreja não apareceu e nenhum pastor apareceu, e os meus convidados foi. E eu despedi aquele povo. Falei com o pastor, o que aconteceu? Ele falou, irmão, não deu certo. Eu falei, mas o senhor não me avisou? Entendeu? Pastor Ailton, fala, quem está ao vivo aqui? Tá, meu pastor da igreja Assembleia de Deus. Entendeu? Passou de novo. Não, mas sábado que vem a igreja está lá. Ela vou levar o ciclo de oração inteiro. Marquei novamente, irmão, porque... E aí convidei mais gente. Um bocado de gente assim. Não apareceu de novo o pastor. Eu liguei para ele, não atendeu no dia. O meu coração partiu de uma forma assim que eu falei, meu Deus, o pastor está me testando, eu vou sair da igreja porque não dá, estou passando vergonha. Entendeu? Aí falei com ele, mas pastor, o que aconteceu, meu pastor? Ele falou, irmão, não, mas na próxima nós vai. Aí eu já fiquei mais cabreiro em convidar. Mas mesmo assim ainda chamei. Ele não apareceu, irmão, de novo. Aí eu levantei a cabeça e falei assim, entendi, falei assim, ó, nós vamos fazer o culto. Queridos, mais de 30 pessoas, pastor, ficou deitado pro chão. Levantou um poeirão naquele lugar, porque foi forte. Eu não tinha como pregar, não tinha como falar, porque o microfone estava na minha mão e o poder de Deus dominou o ambiente. Dominou, irmão, dominou. Que foi o sobrenatural. Aquilo foi o marco daquele lugar, onde nasceu na época a igreja, que ficou 1 ano e 10 meses sobre as minhas mãos. Entendeu? Aí no outro dia eu fui tão ansioso falar com o pastor. Ele falou assim, irmão, eu vou falar uma coisa para você. O chamado é seu, não é meu. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Vá à frente, conta com o meu apoio. Eu sou aqui para te apoiar e não precisa pedir. E assim foi, irmãos. A igreja nasceu por 1 ano e 10 meses nesse lugar. E aí logo em seguida veio a vigília, que ficou 7 anos na vigília. O chamado de Deus, Ele nos dá. E às vezes a gente quer colocar na mão de outras pessoas. Eu aprendi assim, quando te dá uma função, exerça ela com carinho, exerça ela com o melhor, porque Deus está te vendo, Deus te conhece, Deus sabe. A Bíblia vai nos contar que o pastor até pregou sobre o cego que gritava aqui, disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Entendeu? Ele ouviu, perguntou, e ele falou, é Jesus. Só que no capítulo 9 de João, ele vai falar de um outro cego, que agora foi Jesus que o viu. Então tem aqueles que clamam por Jesus, mas tem aqueles que Jesus o vê. Não pensa você que Jesus não está te vendo. Não pensa você que você está esquecido. Que ele olha e conta aquela história que o Xixi pergunta, quem pecou para que esse está nessa situação? Nem ele nem seus pais. Isso está assim para que haja o que? O movimento do céu, para que haja o poder de Deus. Você não está esquecido, você não está abandonado, você tem um chamado, você é príncipe, você é uma voz nessa terra. Deus te trouxe nesse lugar para fazer mudança, Deus te colocou naquele lugar para fazer a diferença. Aonde tu tem chegado, saiba que tu é uma voz, tu é uma luz naquele lugar. Glória a Deus, amém, igreja? Coloca de pé, eu quero orar por você. Eu quero abençoar a tua semana. Eu quero que você entenda. Davi, ele estava no campo. Eu podia entrar sobre a mensagem de Davi da agora em diante, quando Davi foi ungido. A maneira que Davi tem várias formas. Uma das duas formas que nós vamos entender, que Davi ficou tão fascinado por Deus depois que ele foi cheio, que ele falou assim, eu vou buscar a arca da aliança que está faltando. E a arca fala da presença de Deus. A arca fala do que? Da aliança. O que era a arca? A arca era um caixotão que Deus criou, e dentro dela estavam as tábuas, estava ali um pote de maná, estava a vara de Arão. E Davi, ele se empolgou tanto que ele foi fazer e fez de forma errada até, porque era para ele pegar
quem poderia carregar a arca? Porque Deus, ele nos direciona, e a casa dele existe princípios, existe formas. Não queira eu passar por cima de autoridades que Deus constituiu maior do que eu, porque Deus, ele é princípio, ele é único, ele é vivo, ele é eficaz. Se você quer tomar certas atitudes fora da ordenança do anjo a qual Deus ordenou, não pensa você que você está agindo certo, que você não está. Se você não estiver debaixo da bênção daquele que te ordenou, que tem o poder de te abençoar, saiba você que você está tomando atitudes negativas. Irmão, é tão simples passar um zap. Meu pastor, eu estou indo em tal lugar. Meu pastor, eu estou fazendo isso. Avisa ele, comunica. Estou falando aqui, posso estar até colocando ele em fria, mas penso eu que é assim. Você entendeu? E é assim, eu penso, vivo dessa forma, você entendeu? Desde que conheci o pastor, apresentei, mandei logo o número do pastor com a qual eu congregava, mandei para ele no dia. Entendeu? Eu falei, olha pastor, esse é o pastor. Vim lá para cá no Truscato, com documento, devido ao processo, com medo de perder. Mas está aqui, liga para ele, fala com ele. E uma coisa eu te digo, irmão, você é uma voz que clama nesse deserto. Você é uma voz que clama aonde você passa, aonde você chega. Faça diferença. O chamado de Davi foi um chamado de excelência. Davi não foi um homem que se destacou. Davi não foi um homem antes do chamado, que ele destacou. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Deus o conheceu. Eu quero dizer assim, Davi não tinha, ele estava oculto, ao ponto de fizer um almoço, uma festa, e ele não estava presente, porque o homem estava procurando visualização, bonitão. Quero caçar os caras. Cadê o nosso irmão ali? Como você, né? Você falou que é ele, né? Cadê o Petra, né? Fortão, entendeu? Fisicamente. Não que isso não pode, irmão. Pode, isso é o desejo do homem, entendeu? Estou usando o nosso irmão porque ele estava falando ali fora agora que o Petro está dando um chega para cá dele, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus te procura, irmão. Deus tem te visto. Deus conta com você nesses últimos dias sobre a face dessa terra. Curva a tua cabeça, eu quero abençoar. E eu te digo para você, não tenha medo. Não se assuste, não deixa Satanás querer desmerecer você. Você é luz, e aonde você chegar, ilumina o lugar. Faça diferença. Não seja treva, mas seja luz. Faça diferença. As pessoas vão achar você doido. Seja doido, mas doido dentro da palavra de Deus. Doido para morar no céu. Não se deixa se iludir por dinheiro, ou mesmo por engano. Seja, porque Jesus vai te buscar aonde você se encontrar, irmãos. É em casa, é no trabalho, é no meio da rua, é onde você estiver. Ele virá, e virá para nos levar. Senhor Deus e querido Pai, Senhor, o Senhor é o Pai, é o dono da igreja. É o Senhor que nos chamou, é o Senhor que nos capacita. É o Senhor que nos dá, Senhor, o consolo a qual nós necessitamos. Deus, eu quero apresentar a tua igreja, os teus filhos que outra hora está como Davi no campo, estão pelejando, exercendo a função a qual o Senhor tem entregado, ministerial, Senhor. Quem sabe ele está só jejuando, só orando, só, Senhor, se preparando, cuidando daquilo que o Senhor tem entregado nas mãos dele. Pai, eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o teu Espírito desperta teus filhos, que eles possam, Senhor, cada dia mais se fortalecer, acreditando e tendo a certeza que o Senhor é com eles. Assim como o Senhor mostrou Davi para Samuel. Se o Senhor tem pressa em levantar esse homem, essa mulher, Senhor, desperte eles. Mostra para o teu servo, mostra para a tua serva, mostra para nós, Senhor, o que necessitamos fazer, aonde devemos aplicar, aonde devemos colocá-los, para que o ministério seja fruído. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu oro abençoando teus filhos. Eu abençoo a semana dos teus filhos. Eu abençoo o trabalho, Senhor. Eu abençoo, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, cada função que os teus filhos têm colocado à mão. Em nome de Jesus, eu
ministro as bênçãos do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu trabalho. E aonde tu põe as plantas dos teus pés, seja abençoado pelo poder do nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Isso, adore por um minuto isso. Oh, Espírito de Deus. Oh, glória a Deus. Mais uma vez, bem suave com toda a igreja. Improvável. Talvez você era o improvável, mas o Senhor te escolheu. Você se achava incapaz, mas nessa manhã de domingo, depois de uma palavra como essa, eu quero perguntar se tem alguém aqui que ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Alguém que está aqui dentro que um dia foi, hoje está afastado. Talvez você que está aqui dentro, que está dizendo: pastor, eu vou na igreja, mas eu nunca reconheci Jesus como Senhor e Salvador. Pastor, eu sou filho de crente, mas eu nunca levantei minha mão e aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Hoje você tem a oportunidade nessa manhã de quebrar o teu eu, quebrar o teu orgulho, reconhecer a tua pequenez diante do Senhor e dar um passo de fé e dizer: Senhor, eu te aceito como Senhor da minha vida. Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Talvez você está aqui dentro e eu quero fazer um convite para você que está aqui, que precisa nessa manhã reconhecer a sua aliança com Deus. Você que está afastado, ou você que ainda não é evangélico e precisa voltar para Jesus hoje, ou aceitar Jesus hoje. Se está aqui dentro, é só fazer um sinal com a sua mão e nós vamos orar por você. Tem alguém que não é evangélico, alguém que está afastado, alguém que vem, que ouviu a palavra, que ouviu os louvores e precisa reconciliar, aceitar Jesus como Senhor da tua vida. Tem alguém nessa manhã? Manhã de milagre, manhã de poder, manhã de bênção, manhã de exaltação. Se tem a oportunidade agora, se tem a hora é agora, se tem um momento é esse. Não tem maior milagre se não for o nome escrito no livro da vida. Cura é bênção, mas o maior milagre é salvação. Porta aberta é bênção, mas o maior milagre é salvação. Se tem alguém, levanta a sua mão, nós vamos orar por você agora. Está afastado ou não é evangélico ainda? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Não tem? Amém. Tome o seu assento, glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Pode cantar isso. Se você sabe, adore o nome de Jesus. Incapaz, mas vencedor, em ti, Senhor. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus nessa hora. Aplaude adorando. Obrigado, Deus abençoe. Em nome de Jesus. David, pode acender a luz, por favor. Eu quero fazer menção também da irmã Nelina. A irmã Nelina, eu conheci ela lá na casa da irmã, da nossa irmã Gil. Mas pensa num amor de pessoa, pensa numa simpatia em pessoa. Ela tem a cara da Shalom, e a minha vontade é que ela ficasse aqui com nós, aqui, ajudando nós. Irmã Nelina, levanta a mão aí, ou fica em pé, para o pessoal conhecer a senhora. A igreja pode aplaudir Jesus pela vida dela. Isso. Deus abençoe muito. Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Não sei se o Mauro mais a André ganhou o kit também. Ganhou? Ganhou? Mauro, tem algo para os TD aí, ok? Ah, já deu para eles ou não? Ah, não, vai ganhar agora. Isso, olha aí, ó.
Deus lhe bendiga a tua vida, a tua casa, Andréia. Deus abençoe vocês muito em nome de Jesus. Aplauda Jesus mais uma vez pela vida deles. Amém, amém, amém. Que bênção. Quero convidar a Heloísa, a Vitória, o Peterson. Cadê eles? Ah, tá lá? Pede para ela vir aqui, a Heloísa mais a Vitória. Enquanto ela vai vindo, nós vamos preparando aqui a mídia. O que aconteceu ontem, o nosso vídeo. Ontem nós batizamos a Vitória em uma festa. Espera ela chegar. Quando ela entrar ali, vocês aplaudam, faça barulho, pode gritar até vai Corinthians, Jesus amado. Meu Jesus, dá livramento, Jesus. E foi uma festa muito linda ontem que nós fizemos aqui na praia de Deerfield. E o batismo da Vitória. Gente, batismo é um dos 2 mandamentos. Pode aplaudir Jesus. Vem cá, Vitória. Sobe aqui, Vitória. Vem cá, pode vir aqui. Isso. Vem cá, Petas. Cadê a Heloísa? Pode subir aqui. Tá vindo? A Heloísa tá vindo, a mãe, o pai. E vem cá, irmã Heloísa, mulher de Deus. Ô, bênção. Pode aplaudir Jesus pela vida dela, é a mãe. Tem o vídeo? Chega para lá só um pouquinho. Vamos chegar para cá para a gente assistir o vídeo. Como que foi ontem lá na praia. Chegamos mais uma data muito especial. E no dia de hoje nós vamos celebrar uma das 2 ordenanças de Jesus, que é o batismo nas águas. E hoje nós temos a alegria de descer as águas. A Vitória, que está acompanhada de amigos, dos pais,